Vamos à mensagem da palavra de Deus, livro do profeta Isaías, capítulo 50, versículo 4. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Eu vou ler o texto. Isaías capítulo 50, versículo 4, que diz: O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que ouça como aqueles que aprendem. Baseado neste texto de Isaías, capítulo 50, versículo 4, eu quero falar brevemente do testemunho do profeta. Isaías, o profeta messiânico. Isaías, filho de Amós. Ele dá o seu testemunho. Ele fala acerca daquilo que Deus fez na sua vida. Humildemente, com temor e tremor, ele declara: O Senhor Jeová me deu uma língua erudita. Humildemente, da parte de Deus, e a Ele a honra e a glória, Isaías diz: O Senhor Jeová me deu uma língua erudita. Deus havia dado ao profeta uma língua sábia. A erudição, o saber variado, a especialidade. Isaías havia se tornado um perito nas palavras. Nem sempre era assim. Estás lembrado da visão de Isaías? Isaías capítulo 6, a visão de Deus, a visão de si mesmo, a visão do povo, a visão da obra. Ele disse que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Isaías estava habituado a dizer: ai da Síria, ai de Damasco, ai do Egito, ai dos rebeldes. Estava habituado a declarar aos outros o juízo. Mas após Isaías contemplar a visão de Deus, da sua glória e santidade, ele agora tem a visão de si mesmo. E ele diz: ai de mim, estou perdido. Sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Percebe? Ele agora diz: ai de mim. Reconhece que era um homem de lábios impuros. Mas o Senhor, com uma tenaz, tocou nos seus lábios e disse: a tua iniquidade foi tirada, o teu pecado foi removido. E agora ele dá o testemunho maravilhoso: o Senhor Jeová me deu uma língua
erudita. É Ele, o nosso Deus, quem faz. Ele nos dá a habilidade, a capacidade, a prudência e a sabedoria para falar apenas o que convém. Vamos ao texto. Isaías, capítulo 50, versículo 4. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, uma língua sábia, uma língua polida. E qual a finalidade? Para que Isaías se exaltasse? Não. Para que Isaías se vangloriasse? De maneira alguma. Ele explica: o Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Deus havia dado a Jeremias esta capacidade, mas aqui também Ele deu a Isaías. Ele deu a Isaías esta virtude, uma língua sábia, para que ele saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. A palavra certa, no tempo certo, a pessoa certa. A Bíblia diz: como maçãs de ouro em bandejas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. A palavra dita a seu tempo, quão boa é. É dizer a palavra certa, no tempo certo, para a pessoa certa. Às vezes a palavra é certa, mas o tempo é errado. Mas Jeremias fala da parte de Deus, que não havia se apressado. E esta palavra se aplica a Isaías. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. A pessoa que está cansada não precisa de julgamentos. A pessoa que está cansada não precisa de juiz. A pessoa que está cansada precisa de auxílio, precisa de ajuda, precisa de uma boa palavra dita a seu tempo. Isaías prossegue dando o seu testemunho. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs. O profeta Isaías era despertado todas as manhãs. O seu despertador era o próprio Deus. O profeta declara: Ele desperta-me todas as manhãs. Desperta-me o ouvido, para que ouça como aqueles que aprendem. Deus despertava o seu servo, o seu arauto, o seu mensageiro, o despertava todas as manhãs. Despertava o seu ouvido, para que ele ouça como aqueles que aprendem. Às vezes a pessoa escuta, a pessoa ouve,
mas não aprende. Como diz o autor sagrado da Epístola aos Hebreus, se torna negligente em ouvir. Mas Isaías dá o seu testemunho pessoal, dizendo: Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que ouça como aqueles que aprendem. Assim como Deus fez na vida de Isaías, Ele faz também na tua, na minha, na nossa vida. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que ouça como aqueles que aprendem. Ele é bom, a sua benignidade dura para sempre. Revelou-se a Isaías, revela-se a nós de uma maneira pessoal, para a sua glória e para o seu louvor. Que o testemunho de Isaías seja também o nosso testemunho.